Meus queridos, estou aqui em meio às plantas da minha mãe, aqui em casa, para dar os recados dessa semana, tá? Eu espero que todos estejam conseguindo acompanhar as nossas aulas, fazendo as atividades. Eu queria relembrar que as atividades devem ser entregues, as atividades propostas, né? As pesquisas e assim por diante, elas devem ser entregues junto com a apostila, tá? E tem mais uma coisa, leiam atentamente as atividades, tá? Normalmente os questionamentos já estão ali escritos. Junto com as atividades, vocês estão vendo nos grupos de WhatsApp, eu estou sempre encaminhando um documentário ou links de videoaulas, às vezes de outras escolas, talvez, né? Mas tudo isso com o objetivo de agregar, de fazer com que vocês aprendam mais, mesmo nós não estando juntos, né, na sala de aula durante esse período de pandemia, tá? Então eu peço que vocês assistam, na medida do possível, esses documentários, essas videoaulas, enfim, esses links que eu estou mandando como apoio, além da própria videoaula da Escola João Salto, tá? Vai ajudar vocês a passar o tempo, porque afinal de contas vocês estão em casa, né? Estão aí se cuidando, tal, e vai agregar muito para vocês em termos de conhecimento. Vai expandir o leque aí de informações que vocês têm e de uma forma aí com que vocês consigam absorver muita informação muito rápido. Tá bom? Então esse é o recado da semana. Não esqueçam das atividades e vamos para a nossa videoaula. Sou dos 8º anos. Vamos para a nossa atividade número 3, tá? Página 15 do material de vocês. Nós vamos tratar especificamente de um preconceito, tá? Que envolve o período que nós estamos estudando, né? Revisando, que é a Idade Média. Em muitos livros, muitos documentários, mesmo em filmes e outras atividades culturais, como por exemplo séries e programas de TV, a Idade Média ela é tratada como um período de trevas, tá? E isso se dá muito por conta do período que a sucedeu, tá? Então nós vamos voltar lá na nossa linha do tempo, lá da nossa primeira aula. Então nós temos aqui a nossa linha do tempo. Então você tem a pré-história, aquele período em que ainda a história não era registrada através de material escrito. Você tem a Antiguidade Clássica, com as grandes civilizações fluviais. Vocês vão lembrar lá do Egito, vão lembrar da Mesopotâmia, vão lembrar dos povos do Rio Indo, da civilização chinesa ao longo do Yangtze, enfim. Então nós temos vários exemplos de povos aí da Antiguidade. Os principais são, obviamente, os povos gregos e os povos romanos, tá? Dessa forma, nesse período de 1000 anos, tá? Que vai começar mais ou menos em 476 até 1453, aqui a queda do Império Romano do Ocidente e a queda de Constantinopla, que marca a queda do Império Romano do Oriente, que nós chamamos popularmente de Idade Média, vai haver um domínio da igreja muito forte, tá? A religião ela vai exercer uma influência muito grande na vida das pessoas. Por quê? Como eu já disse isso nas aulas passadas, tá? Era como se o homem medieval estivesse com um relógio, né? Com um despertador, esperando o fim do mundo, certo? A partir da queda de Constantinopla, vai haver uma série de revoluções culturais na Europa.
A forma de pensar dos europeus vai começar a mudar aos poucos. E aí vai ser inaugurada a Idade Moderna, ou Idade dos Estados Nacionais. Dentro desse período da Idade Moderna, houve um rompimento, isso é, uma briga entre a principal instituição da Idade Média, que era a Igreja, e a burguesia, que era uma nova classe social que detinha o capital, isso é, o dinheiro, tá? Então vamos voltar lá para a nossa página 15. A partir dessa ideia de que a Idade Média foi um período de trevas, de escuridão, nós podemos então deduzir que esse preconceito ele vai ser fabricado, tá? Justamente pela classe que vai confrontar a igreja, isso é, pela burguesia. Então, toda vez que vocês verem vamos dar um exemplo aqui, um livro ou um documentário que fala a Idade das Trevas, tal, tratando da Idade Média, ele está jogando com essa ideia aqui, ó, o contraste entre a luz e a escuridão. Ele quer dizer que tudo que aconteceu durante 1000 anos de história nada mais foi do que um desperdício de tempo, um movimento terrível, né? Um momento terrível. E essa ideia ela vai ser propagada, isso é, espalhada, em grande medida pelos pensadores renascentistas e iluministas, que nós vamos estudar mais profundamente ao longo desse ano. Por isso que a gente está fazendo essa revisão. Os renascentistas, principalmente, eles buscavam resgatar. E resgatar o quê? A herança cultural dos povos gregos e romanos. Para eles, tudo o que aconteceu entre 450, quando acaba o Império Romano do Ocidente, e 1450, quando acaba o Império Romano do Oriente, foi nada mais, nada menos do que uma enorme perda de tempo para a humanidade. E não é bem assim, tá? Hoje em dia, os historiadores eles já conseguem identificar várias mudanças, invenções, exemplos de criatividade do homem medieval. E elas vão desde roupas, botões, cintos, o uso de vidro nas janelas, os óculos, o uso dos talheres nas refeições, a invenção dos moinhos para fabricar farinha e assim por diante. Outro grande marco da Idade Média é a invenção da prensa de Gutenberg, que nada mais é do que a primeira impressora, vamos colocar dessa forma. Foi o precursor da produção de livros. A partir da criação desta prensa, tá? Eles conseguiram produzir livros em massa. Até então, os livros eles eram restritos a uma minoria de pessoas, porque eles precisavam ser copiados à mão. E esse cara, o Gutenberg, ele criou um método de imprimir várias vezes as mesmas páginas. Então ele conseguia replicar os livros aos milhares, aos milhões. Tá? Além disso, vai haver um fenômeno da escolarização, isso é, a criação de escolas, algo que não existia desde o final do Império Romano. E aí vão se destacar as grandes universidades. Embora as primeiras tenham sido criadas em território árabe, elas vão ser também trazidas para a Europa, principalmente na Itália, em Bolonha, em Paris, na França e Oxford, na Inglaterra. Por último, a Idade Média ela vai lançar as bases, isso é, os fundamentos, tá? Para a Era dos Descobrimentos. Por que nós estamos discutindo isso aqui especificamente? Porque a Era dos Descobrimentos e das grandes navegações vão ser justamente um movimento que traz os portugueses ao Brasil, tá? Então a tecnologia desenvolvida durante o período medieval vai possibilitar
que os portugueses, através de investimentos e de um conhecimento marítimo muito grande, consigam chegar até o Brasil e dominá-lo, certo? Então nós temos aqui as nossas atividades. Atividade número 1. Que invenções podem ser atribuídas ao período medieval? Só ler o texto, está bem claro ali. Questão 2. Qual a primeira universidade do mundo? Novamente, leitura e interpretação de texto. Questão 3. Qual foi a primeira universidade europeia? Também está no texto, é só ler com calma. 4. Qual era o interesse dos renascentistas ao chamar a Idade Média de Idade das Trevas? Por quê? Eles tinham um interesse? Qual era? Questão 5. Depois do que você leu nesse texto, você considera a Idade Média um período de atraso? E aí você vai justificar a sua resposta. Por último, e é mais uma pesquisa, lembrem que nós estamos no formato remoto, então a gente tem que fazer as nossas aulas renderem, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre a prensa de Gutenberg, como ela funcionava e quais foram seus impactos na sociedade europeia, tá? Então tem 2 pesquisas aqui para vocês fazerem. Lembrando, pesquisa sempre grampeada na folha ou colada, não tem problema nenhum. E aí 4 exercícios baseados no texto, né? No nosso texto aqui da atividade da página 15. Uma boa semana para vocês.